escuta, começando mais um episódio do PBcast. Eu sou o Henrique Castro e hoje quem está aqui comigo é o César Manduca, que já participou falando um pouco sobre a aranha nos episódios passados. Corre lá para conferir. Ele é aluno e pesquisador do Laboratório de Aracnologia da Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje a gente vai conversar aqui sobre aranhas, não é? Bem-vindo, César, tudo bom? Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Fico feliz aí, curti muito o convite pela participação no último episódio. Fiquei bem empolgado também por ser chamado mais uma vez e vamos conversar um pouco mais sobre esses bichinhos, né, que muitas pessoas têm medo, mas que na maioria das vezes são inofensivos pra gente. Legal, porque no episódio que a gente estava falando, que eu comentei com a Ana, a gente estava falando um pouco sobre alguns animais que as pessoas têm meio que preconceito, medo. E a gente falou um pouco de aranhas, só que a gente falou meio que baseado no seu áudio, claro, só que nenhum dos dois é especialista em aranhas. E hoje a gente vai então mergulhar mais fundo aí. Então, eu vou um pouco resgatar a discussão que eu estava tendo com a Ana no outro episódio e que eu queria saber de você, assim, por que você acha que as pessoas têm tanto medo assim de aranha? Porque a aranha é um bicho que no imaginário popular é um bicho tão perigoso, tão assustador, sei lá. Então, eu acho que muito disso tem a questão cultural, né? Então, eu coloco a culpa disso principalmente na cultura pop, assim, que a maioria dos filmes de Hollywood descrevem, mostram as aranhas como bichos, como monstros comedores de gente, o que não é verdade. Então, você vê, por exemplo, Malditas Aranhas, você tem aquelas caranguejeiras super peludas correndo atrás das pessoas e comendo ela pelo bel prazer de comer, e não é bem assim que funciona. A gente também tem outros filmes, tipo Harry Potter, mostrando aranhas também matando por matar apenas, e não é assim que acontece na natureza, né? Então a gente tem que sempre lembrar que esses bichos têm mais medo de nós do que a gente tem deles. E a gente pode fazer muito mais mal para eles do que eles podem fazer para a gente. Então, realmente acho assim que o medo que as pessoas têm é devido aos filmes e ao que as outras pessoas falam, né? Então, os seres humanos, nós vivemos em sociedade e essas informações passam de boca a boca. Então, nossos pais estão sempre falando para a gente ficar longe desses bichos e como eles são perigosos e como a picada deles é problemática, e não é bem assim que acontece. Então, uma das razões pelo qual eu vim aqui hoje é justamente para desmistificar isso um pouco. E porque esse medo, esse, sei lá, pânico que existe em torno das aranhas, às vezes faz com que as pessoas se tornem. Tem tanto medo que elas são agressivas, que elas vão atacar, não sei o quê. E o que acontece às vezes é o contrário, né? As pessoas veem uma aranha em casa e mata a aranha. E as aranhas, elas têm um papel importante, né? Não é legal, assim, sair matando a aranha, porque além de você estar matando ela por nada, porque na maioria das vezes ela não como você falou, perigosa, e daí cria esse pânico, enfim, que entre aspas tem essa perseguição às aranhas. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, essas aranhas que a gente vê em casa, às vezes, as pessoas deveriam se preocupar, assim, fazer todo esse sardalhaço, matar, não deixar ela lá? Olha, as aranhas que a gente tem em casa são, na maioria das vezes, inofensivas, assim. Ainda mais se você que está escutando vive em uma região urbana, uma região muito urbanizada, no meio de uma cidade, você não vai encontrar aranhas muito problemáticas. A gente tem, eu vou resgatar um pouco do áudio que eu mandei no episódio sobre esses animais, que nós temos quase 50 mil espécies de aranha. Mais precisamente, são 49.710 espécies de aranha que a gente tem descritas hoje. E assim, apenas algumas centenas dessas espécies, a gente chega ali nos 200, 300 espécies no máximo, que causam danos para a gente. Então, assim, essas aranhas que a gente vê nos tetos das nossas casas, que tem as pernas fininhas, que constroem essas teias fininhas, e a gente, na maioria das vezes, não vê essas aranhas, né? Elas estão lá de boa na delas, pegando os mosquitinhos, as moscas dela. Elas não causam nenhum dano para a gente, mesmo porque muitas delas não têm nem a capacidade de inocular a peçonha na gente, né? Porque elas têm presas muito pequenas, ou então porque o primeiro reflexo delas é simplesmente fugir.
Elas não querem entrar em contato com a gente porque para elas é uma situação de vida ou morte. Então, imagina só, um animal gigante, centenas de vezes maior que a aranha. Você espera que a aranha vá atacar a gente? Não. A primeira coisa que ela quer fazer é sobreviver, é cuidar da cria dela, né? Que é cuidar dos filhotes, passar os genes dela para a próxima geração. Então, não quer entrar em contato com a gente. Mas, já pegando o gancho nessa discussão, né? Só porque a maioria das aranhas seja inofensiva para a gente, eu também não vou ser irresponsável e falar que não tem aranhas que são perigosas para seres humanos. Nós temos, ao todo, no mundo, 4 gêneros, né? 4 grupos de aranhas que fazem mal para a gente. Um deles é australiano, e os outros 3 ocorrem aqui na América do Sul, né? Os outros 3 ocorrem aqui no Brasil, que são bem famosos. Assim, nós temos viúvas, né? A viúva negra, a armadeira também ocorre bastante, e a famosa aranha marrom, né? Que muitas pessoas às vezes comentam sobre os danos de necrose que esses bichos têm na pele, e realmente eles dão algumas lesões bem feias. O que acontece é que, apesar de que a maioria das aranhas não tem problema, as aranhas que têm vivem muito próximas a humanos. Então, armadeiras vivem em ambientes que humanos também ocupam, aranhas marrom vivem em ambientes que humanos também ocupam, e as viúvas também vivem em ambientes que humanos ocupam. Então, por conta desse fato, acidentes com aranhas são relativamente comuns, apesar de que elas não são tão letais quanto as pessoas tendem a acreditar, assim. Porque eu até comentei no outro episódio, vou comentar aqui de novo rapidamente, mas eu já tive uma experiência de ser picado por uma aranha marrom. Uhum, E foi, na verdade, eu pisei em cima dela. Ela tava na grama e eu sim. pisei em cima dela, por isso que ela me picou. Porque Uhum. eu imagino, você me corrija se eu tiver errado, mas que esses animais eles não atacam assim, do tipo, ficam à espreita esperando você passar para te atacar, né? Eles se defendem, caso eles se sintam ameaçados. Sim, isso mesmo. O caso das aranhas marrom é justamente isso. Elas só vão te picar, elas só vão utilizar o veneno delas se elas forem pressionadas. Então, eu tive uma história parecida, né? Eu não fui realmente picado, mas eu estava no campo uma vez, a gente estava coletando, né, alguns espécimes, e eu fui e levantei uma pedra, porque esses bichos gostam de se esconder nesse tipo de local. Eu levantei uma pedra e uma aranha começou a andar em mim. Subiu pela minha mão, subiu pelo meu braço. E eu mostrei pro mestrando lá do laboratório a aranha que estava andando em mim. Ele falou: César, isso aí é uma aranha marrom. E aí, por mais que eu tenha mantido a calma, eu percebi que aquilo poderia ter ido numa outra direção, sabe? Mas, por sorte, essas aranhas são assim, no geral, bem tranquilas. Elas só picam mesmo quando são pressionadas, quando elas não têm nenhuma outra opção, porque senão o primeiro reflexo delas é fugir, assim. Elas não são animais comedores de gente. Porque e foi engraçado quando você começou falando dos filmes e tal, você falou da aranha caranguejeira, né? E essa eu acho que é uma aranha que é, as pessoas normalmente têm muito medo, né? Principalmente pelo tamanho. Não sei se ela é a maior aranha, mas talvez uma das maiores. Ela é uma aranha bem grande, assim. Meio que Uhum, fora da curva das outras aranhas, vamos dizer assim. sim. Mas ela também é uma aranha meio que inofensiva, né? Se eu não me engano, ela nem tem um veneno que atue, que cause grandes problemas para os humanos. É por aí mesmo? É por aí mesmo. A maioria das caranguejeiras que a gente tem, elas, principalmente aqui na América do Sul, né, as aranhas europeias, as caranguejeiras europeias costumam ser um pouco mais agressivas. Mas as aqui da América do Sul, a defesa delas não é nem picar, sabe? Primeiro elas avisam pra gente que elas estão ali. Se a gente não for embora, elas jogam uns pelinhos pra cima, que inclusive são até mais problemáticos do que a própria picada, porque pode causar irritação, ainda mais quando a gente respira esses pelinhos ou quando cai no olho. Então, essa parte é um pouco mais preocupante do que a própria picada. Mas elas nem têm um veneno muito ativo em seres humanos, sabe? A grande maioria dessas aranhas caranguejeiras. No entanto, um dos gêneros que causa problemas
para humanos é um gênero de caranguejeiras, porém ele só ocorre lá na Austrália mesmo. O restante a gente não precisa preocupar tanto com o efeito do veneno assim, a não ser que a pessoa tenha uma tendência alérgica, mesmo tenha uma alergia a esses animais, e aí pode levar a complicações. Mas, no geral, assim, se há picada por caranguejeira, vai ter dor, claro, porque as presas são grandes, é como você levar uma agulhada ou uma injeção, então a perfuração da pele dói, mas os efeitos da peçonha, né, do veneno desses animais, não é muito prejudicial para seres humanos. E no caso específico das caranguejeiras, tem muita gente enfim, que gosta de ter uns animais de estimação exóticos. Uhum. E a caranguejeira é um animal que bastante gente é força a barra, mas que é relativamente comum entre os fãs desses animais menos tradicionais, assim, para ter em casa. Sim. E porque é um animal muito bonito mesmo também. E eu fico pensando é, qual o grau de noção que essas aranhas têm, por exemplo, com o dono, assim. Elas entendem quem é o dono, assim, e não picam ele. Você consegue, o dono de uma aranha caranguejeira poderia brincar com ela na mão, assim, ou é um animal mais de ficar na dele, assim, ficar no terrário dele, no canto dele, sem ser muito estimulado? Então, são animais que não têm muito essa noção de afeto, né? Por mais que a gente goste de manter esses animais, o que inclusive é algo a se comentar, porque a manutenção de caranguejeiras e outros bichos do tipo no Brasil é ilegal, assim. A Ana até tinha comentado no episódio passado que eu estava mantendo uma, mas é por questão de pesquisa, sabe? Então, a gente coletou ela jovem, infelizmente a gente não consegue identificar muito bem quando o animal é jovem. Então, às vezes a gente pega esse animal e mantém ele até ele ficar adulto para que a gente consiga é, identificar as características e consiga dar um fim para ele, né? Consiga realmente extrair os dados desse animal. Mas realmente em outros países a cena de criar caranguejeiras é muito, muito comum, assim, são animais muito vistos, muito vistosos também, porque são bonitos e tem muita variação de cores e de tamanho, então muita gente mantém. Mas no geral são bichos que ficam mais quietos, são bichos que não gostam muito de contato, assim, contato até com outras aranhas, são bichos bem solitários. Então, no geral, é um bicho que você deixa no terrário, você alimenta de tempos em tempos, porque também a alimentação não é muito frequente. E há um problema com isso também, sabe? Porque acho importante de discutir isso, porque aqui no Brasil, um dos motivos de algumas das aranhas caranguejeiras que ocorrem aqui no país, estarem ameaçadas é justamente por conta de manutenção ilegal de animais. Então as pessoas vão no habitat desses bichos, pegam eles sem a licença correta, né? Porque sempre que a gente precisa manusear um bicho ou coletar algum bicho específico, a gente precisa de uma licença de coleta. Então as pessoas vão lá, pegam esses bichos e começam a criar esses bichos. Então, ultimamente teve até um caso, né? Muito, muito preocupante, assim, com uma ONG do Rio de Janeiro, que algumas caranguejeiras foram recuperadas e esses bichos foram recuperadas de tráfico, foram encaminhadas para essa ONG, mas infelizmente elas não tiveram o destino apropriado. Então, muitos especialistas de aranhas foram lá e reiteraram que esses bichos têm um habitat específico e que eles não poderiam ser soltos em um habitat específico e que a manutenção desses bichos como pet dificulta justamente esse aspecto, né? Então, assim, é algo complicado de se comentar aqui no Brasil, mesmo que o tráfico de animais é muito, muito frequente, infelizmente, ainda hoje. Mas sim, são animais bem, bem interessantes e a cena é bem forte nos países do exterior. E é interessante você falar isso porque, enfim, tem vários exemplos de animais que foram soltos assim indevidamente, né, num ambiente que não era o deles. E Uhum, isso pode causar desequilíbrios, né, ambientais. uhum, sim, Alterar a cadeia alimentar do
do ambiente que ele foi inserido. E o que, por exemplo, uma aranha dessas come, assim? O que poderia acontecer se você soltar uma aranha dessas num ambiente não apropriado, assim? Que ela. Quais os comportamentos dela que poderiam causar problemas? Então, eu acho que o primeiro problema que poderia ocorrer quando você solta um animal desses num ambiente que não é o nativo, primeiro é esse animal morra. Eu acho que esse é o principal problema, assim. Se você quer dar um destino, se você quer colocar esse animal de volta na natureza, o problema de você soltar num ambiente que não é dele é que ele morra, que ele não evoluiu naquele ambiente, então ele não está acostumado com as condições daquele local, talvez não tenha as presas que ela consome naquele local, então isso pode levar ele a não ir para frente, né? Não conseguir sobreviver naquele ambiente. Mas se caso esses bichos consigam sobreviver e caso esses bichos se reproduzam nesse ambiente, pode haver um desequilíbrio sim. Então, por exemplo, predadores que esse bicho pode não encontrar predadores nesse ambiente justamente porque eles não evoluíram nesse local. Então, aranhas são predadores vorazes, elas consomem muita matéria animal, né? Então elas comem insetos, pequenos vertebrados, então girinos, rãs, pequenos roedores, algumas grandes o suficiente conseguem pegar pássaros, de invertebrados podem comer grilos, baratas e qualquer outro invertebrado que elas tiverem acesso, elas vão consumir, assim. Elas são excelentes caçadoras, tanto caranguejeiras quanto araneomorfas, que a gente chama de aranhas verdadeiras, apesar de eu não gostar muito desse nome. Elas são, assim, extremamente diversas, têm uma aptidão para caça imensa, então, tanto por teia quanto por caça ativa, então, às vezes elas sentam e esperam quando elas montam teia, outras espécies que não montam teia vão à procura das presas, mas elas são predadores com bastante sucesso, sabe? Elas, inclusive, eu gostaria de comentar que elas são um dos grupos mais diversos de animais que a gente tem hoje em dia. Então, muita diversidade de corpo, muita diversidade de comportamento, de ecologia. Então, assim, são animais que têm muito sucesso, sabe? Se eles conseguirem conquistar determinado ambiente. E eu acho que o que me interessa muito nas aranhas, enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, é que elas têm características muito únicas, né? Uhum, Tanto os olhos e tal, mas para mim o mais legal assim de tudo é a teia que você estava falando que uhum, tem aranhas que fazem caça ativa, tem aranhas que ficam esperando na teia. E que a teia é muito forte, né? E ao mesmo tempo ela é pegajosa de um jeito que consegue capturar outros animais para eles ficarem presos lá para ela comer. E eu queria saber mais ou menos o que é a teia, assim, como ela é produzida, como uma aranha produz a teia, do que a teia, perdão, é feita. Boa, excelente pergunta, assim, realmente, inclusive a teia é uma das características, assim, que define as aranhas como são, né? Então, uma das características chave para você identificar uma aranha é a produção de teia, ou de seda, né, mais propriamente dito, porque nem todas as aranhas fazem teia. Mas as aranhas elas têm glândulas de seda. Não são os únicos animais a terem isso, mas elas têm diferentes tipos de glândula de seda. E a seda nada mais é do que um coquetel de proteínas, de fibras, digamos assim. Então você tem proteínas nessas fibras e essas fibras elas se enrijecem, elas se endurecem, elas se firmam quando elas entram em contato com o ar. E essa seda ela pode ser usada para diferentes funções. Então, caranguejeiras, por exemplo, é, podem usar a seda para cobrir a parede dos abrigos delas, ou então cobrir um local na hora que elas vão fazer muda. Inclusive, elas têm propriedades específicas da seda quando elas vão fazer muda para manter distante outros insetos, outros invertebrados que podem levar a algum problema na hora que ela está fazendo muda, porque ela fica muito vulnerável. Mas a maior variedade de seda, a maior variedade de teia que a gente encontra é dentro das araneomorfas, que são as aranhas verdadeiras, como eu comentei. A gente tem um grupo chamado uma família especificamente chama aranhas de teia orbicular, são as Araneide,
que elas têm uma diversidade imensa, assim, de teias, e elas podem... são aquelas teias muito bonitas, redondas, que a gente costuma ver em filme, em desenho, e elas utilizam essas teias para caçar os animais que elas comem, né? Então os animais caem ali, elas vão, inoculam a peçonha nesse animal e depois se alimentam dele. A gente também tem teias muito reduzidas, então tem um gênero de aranhas, né, de teia orbicular, que elas fazem um fiozinho de seda. Na ponta desse fiozinho elas colocam uma gota de cola com feromônio, para atrair machos de mariposas específicas. Então, ela meio que faz uma clava com a teia dela, sabe? Inclusive, a gente chama ela de bola spider, né? A aranha de clava, porque ela utiliza justamente esse método e parece uma clavazinha mesmo, bonitinho. Então, enquanto ela tá lá de noite, vem a mariposazinha voando perto, atraída pelo feromônio, e aí, quando a mariposa se aproxima, ela meio que laça a mariposa. Então ela balança a clava dela e laça a mariposa com essa bolinha de cola. Então a gente vê muito comumente as teias sendo utilizadas como um meio de capturar presas. Mas elas podem ser usadas para outras funções também. Então a gente tem teia que é específica para recobrir ovissaco, né, que são os saquinhos que as aranhas usam para proteger os seus ovos e os seus filhotes. A gente tem tipos de seda específicos em que os machos usam para coletar o sêmen e se reproduzir com as fêmeas. A gente tem tipos de seda diferentes, inclusive na mesma teia. A gente tem alguns tipos de seda que não colam tanto, outros tipos de seda que são mais pegajosos. Alguns tipos de seda que são mais elásticos, outros que são mais rígidos. Então, tem uma variação muito grande. Inclusive, algumas aranhas nem fazem teias, elas perderam essa característica na linhagem delas, sabe? E mesmo essa linhagem que não possui teias é altamente diversa, tem muita diversidade, tem muitas espécies. A gente vê muitos tipos de corpos diferentes, modos de captura de presa diferentes. Então, muitos pesquisadores hoje em dia, inclusive, estudam característica de teia, tanto para desenvolver material tecnológico ou não, só por característica taxonômica, ou seja, característica para você agrupar diferentes grupos, né, diferentes famílias ou espécies, enfim. São caracteres muito especiais, específicos e importantes para você definir os diferentes grupos exatamente por ele ser tão variável e ser tão informativo. Muito interessante, porque às vezes, eu acabei de aprender muita coisa, assim, mas eu não tinha noção, assim, que as teias eram umas coisas tão específicas, assim, porque eu acho que, assim como eu pensava, talvez muita gente pense que teia de aranha é teia de aranha, e então não é, né? Cada aranha, a teia faz parte mesmo vamos chamar assim, da personalidade de cada espécie de aranha, tem Uhum. as suas características de teia, né? Sim, sim, sim. É, tem livros e livros e artigos e mais artigos descrevendo forma de teia, descrevendo o comportamento pelo qual a aranha faz a teia, porque assim, aranhas são arquitetas, são construtoras excepcionais. Elas fazem as teias de forma metódica, tem passos a serem seguidos, os araneólogos, né, que a gente fala que são os pesquisadores que estudam aranhas mesmo especificamente, escrevem artigos especificamente descrevendo como uma aranha constrói a teia dela. Então, segmentos específicos da teia, qual tipo de teia ela está utilizando, em qual momento, qual fio ela corta em qual momento, é, qual posição ela fica descansando na teia dela. Então, tem muita coisa para ser estudada dentro desse assunto em específico. A gente também tem discussões também, né? Claro, porque a ciência é feita de discussões sobre evolução de teia, então se tal teia surgiu uma vez, ou se surgiu mais de uma vez. Inclusive, eu estou estudando um grupo que eu tenho lido bastante sobre esse assunto, sobre a evolução de teias, e eu vejo que é um assunto que, por mais que tenha
tenha sido estudado com técnicas cada vez mais avançadas, está longe de ter um fim. Porque a gente tem técnicas cada vez mais avançadas, cada vez a gente descobre uma coisa nova. Então, quando a gente acha que uma teia evoluiu uma vez só, às vezes ela evoluiu mais de uma vez, e aí depois descobre que talvez tenha evoluído uma vez só mesmo, e acaba que fica uma discussão meio calorosa assim, os pesquisadores têm muita curiosidade, e eu, inclusive, vou discutir isso sobre o meu grupo quando eu for escrever o meu artigo, né? Se você me permite, eu vou falar um pouquinho sobre o grupo que eu estudo, que é Claro. uma das duas famílias que não tem veneno. De todas as quase 50 mil aranhas, são quase todas, assim, a esmagadora maioria tem veneno. São especificamente duas famílias, é, uma delas é incerta, mas duas famílias que não têm glândula de veneno. E uma delas é que eu estudo, que é a família Uloboridae. Ela, inclusive, ela pode ser encontrada nos tetos das nossas casas, sabe? Elas são bem comuns, assim. E aí, muita gente me pergunta quando eu falo sobre o grupo que eu estudo, que é como que esses bichos se alimentam se elas não têm veneno para imobilizar a presa, se eles não têm veneno para deixar a presa imóvel, parada, para se alimentar. E aí, o que é legal é que esses bichos eles investem muito na seda mesmo, em teia. Elas embalam muito as presas dela. Então elas fazem a seda, a teia, o bichinho cai lá, elas vão lá rapidinho e começam a embalar esse presente, assim. É o embalo de Natal mais longo da história. Elas vão embalando, embalando, elas embalam até 100 metros de seda o mesmo bicho, assim, centenas de metros de seda o mesmo bicho. E aí, quando elas terminam de embalar, elas simplesmente jogam os líquidos digestivos dela ali em cima da presa, sabe? E aí, nesse processo que ela enrola o bicho, vai construindo uma tensão ali dentro desse pacote de teia, que o bicho vai quebrando, e aí a aranha consegue ir digerindo ele ali por essas quebras, né, do esqueleto do inseto, por exemplo, porque essas aranhas são muito pequenininhas, e conseguem comer tranquilamente, assim, sabe? Então, elas, ao longo do processo evolutivo, teve essa reversão, essa falta de investimento, elas pararam de investir em veneno propriamente dito, e aí teve um investimento muito maior em teia. E isso serve para ilustrar como que o processo evolutivo varia muito dentro de aranhas. Como que a gente pode encontrar uma diversidade gigantesca dentro desse grupo e como que esses animais são igualmente bem-sucedidos no ambiente em que eles vivem. Então, a gente tem o costume de falar, tal bicho é mais evoluído que outro e não sei o que lá, mas a gente esquece que esses bichos estão vivendo bem no ambiente que eles estão sobrevivendo bem, e a gente tem que levar isso em consideração, sabe? É, porque evolução, na verdade, é relativo, né? Não tem como você Uhum. falar que um bicho é mais evoluído que o outro por características, pelas características por si só, né? Você tem que ver como Sim, essas características funcionam no ambiente que ele tá. exatamente. Às vezes um animal pode estar muito bem no ambiente, quando ele é levado para outro, ele pode morrer. Então isso é muito relativo. Legal, muito interessante. E também uma última coisa que eu gostaria de um último assunto que eu fiquei na cabeça quando você falou da aranhas. Você falou especificamente das caranguejeiras, né, serem solitárias. Uhum, Eu queria saber se isso é uma regra geral para as aranhas, porque também tem uma das aranhas mais famosas, né, a tal da viúva negra, que uhum, tem aquela história que depois da cópula ela acaba matando o macho, assim, de tanto que uhum, esses bichos vivem sozinhos mesmo. uhum. E isso é uma regra geral, assim, ou tem aranhas que fogem dessa lógica? Então, isso é bem legal porque tem sim algumas aranhas que são sociais, que elas têm uma socialidade bem avançada, assim. Então, tem níveis de socialidade, né, que a gente costuma colocar. Então, às vezes, a mãe vive lá na teia, e aí os jovens vivem lá até certa idade, depois eles saem. Mas tem aranhas que vários adultos vivem na mesma teia, vários adultos auxiliam a cuidar
da prole uns dos outros, e que eles pegam o alimento em conjunto. Então a gente tem sim casos de socialidade dentro de aranhas, apesar disso não ser tão frequente. Na maioria das vezes elas são sim bem solitárias, elas vivem sozinhas. É, a maior parte da vida delas só se encontram para se reproduzir. E muita gente acha que é só a viúva negra que come o macho depois da cópula, né? Mas, na verdade, isso é um comportamento bem comum dentro de aranhas. Então, inclusive, alguns machos, ao longo da evolução, algumas características apareceram, foram desenvolvidas exatamente para evitar um pouco desse consumo do macho depois da cópula. Então, tem machos que vão lá e dão um presente para a fêmea. Então, às vezes, eles vão e dão um inseto para ela comer, enquanto ela come, eles copulam com ela. Outros vão lá e dançam e se exibem para a fêmea, que né, é o caso daquelas aranhas pavão, que tem dancinhas bem elaboradas. Então, eles se mostram para a fêmea. E aí, quando a fêmea se mostra receptiva, quando ela aceita a corte, né? Aquela dancinha, eles vão lá e conseguem copular com ela. E mesmo assim, eles têm que sair vazados de lá, eles têm que sair correndo de lá depois da cópula, porque ainda assim eles sofrem risco de serem comidos. Então é algo bem comum, assim. E é algo vantajoso também, se você parar pra pensar. Alguns machos até se oferecem como comida, porque é vantajoso, porque isso oferece energia, oferece mais nutriente para a prole ali que os dois vão produzir, né? Mas assim, é algo bem comum, a maioria delas é solitária, mas sim, existem algumas aranhas sociais. E esse comportamento também que você estava falando das aranhas comerem o macho é um comportamento comum também até em algumas espécies de inseto, né? O louva-a-Deus talvez seja um bem famoso. Não é uma coisa específica das aranhas. Não é específico, assim. Tem, inclusive, animais, tem aranhas mães, assim, que elas colocam os ovos e às vezes se o ambiente está muito hostil, essas mães elas se oferecem para os filhotes, sabe? Então, essa questão aí de canibalismo, de matrifagia, né, que é comer a aranha-mãe, ou tem espécies de outros aracnídeos em que os pais se oferecem para a prole, assim. É mais comum a mãe, mas, assim, canibalismo é muito comum em aranhas, né? Em invertebrados, assim, canibalismo é algo bem comum. Legal. César, muito legal a conversa. Gostei muito da sua participação. Agora uma participação, um episódio completo. E antes de terminar, queria saber se você tem mais algum último comentário, alguma coisa que você gostaria de contar que a gente acabou não conversando, que você acha interessante, você acha que as pessoas iriam gostar Uhum. sobre aranhas. Primeiro eu queria falar para não matarem as aranhazinhas. Essas aranhas que a gente vê em casa, realmente, elas estão mais ajudando do que atrapalhando. Pegando mosquitinhos, pegando moscas e outros insetos que podem incomodar a gente. Então elas são mais nossas amigas do que nossas inimigas, sabe? Então a gente não precisa se preocupar com isso. Mas também tomar cuidado, então manter o quintal limpo, não juntar entulho, sempre manter a casa ali bem arrumada para não ter o risco de aparecerem aranhas que são problemáticas para a gente, né? E por último, queria divulgar um pouquinho de pesquisadores, de divulgadores que falam bastante sobre aranhas, que assim, eles estão bem ativos no Twitter, no Instagram, e eu acho que o mais expoente deles, o que tem mais visibilidade assim é o Michelotto. O Alexandre Michelotto, ele tem uma página no Instagram, ele também tem uma página no Twitter que ele fala bastante sobre aranhas e outros aracnídeos quando ele tem oportunidade. Então ele identifica aranhas que mandam para ele faz posts de divulgação científica sobre esses bichos, falando sobre comportamento, sobre morfologia. Então eu acho muito legal se vocês tiverem interesse em segui-lo. Também tem a Ana Lúcia Tourinho, tem o Aracno FPI, que está no Instagram, né, da Universidade Federal do Piauí. Inclusive, ele é coordenado
por um colega meu, né, um professor da UFPI, o Leonardo. Muito bacana também. Tem a RAEL, que é a rede de aracnologia latino-americana, para quem tiver mais interesse em entrar em contato aí com esses bichos, querer pesquisar sobre esses bichos, eu recomendo muito entrar em contato com a RAEL, que eles oferecem muito suporte, pesquisa, quais congressos vão ter, simpósios, cursos. Eu, inclusive, estava fazendo um mini curso, um mini curso de aracnologia, coordenado pela Rael e pelo Leonardo da UFPI. Então, fiquem de olho aí que vocês vão ter boas surpresas no futuro. E é bom, né, alimentar o nosso cérebro com informação, mesmo que esses bichos não sejam muito comuns aí de você correr atrás, mas eu recomendo ficar a par desses divulgadores aí. Sim, pode ter certeza que eu também vou. Tô curioso aí, vou. Acabando aqui, eu vou também conferir aí, ver se eu aprendo um pouco mais do quanto já aprendi bastante hoje, mas sempre bom aprender mais. Bom, ô César, muito obrigado pela participação então novamente. E você está convidado aí para quando você quiser voltar, vamos marcar algum outro episódio para falar mais sobre aranhas. Com Obrigado pela certeza, participação. com certeza. Eu agradeço o convite aí. Você, Henrique, e todo o pessoal do PBcast, achei muito legal de participar e pode contar comigo para as próximas. Valeu! Pô, legal. E valeu, César, então, e valeu também você que ouviu a gente até agora. E não se esquece de ir lá no @Potencial Biótico e também entrar no nosso canal do Telegram, que você pode mandar sugestões de episódios, perguntas que você quer ver respondidas aqui no PBcast. E também seu feedback aí, o que você acha, o que você acha que tá bom, o que você acha que tá ruim, pra gente melhorar sempre. Então, muito obrigado e até semana que vem.